vamos mergulhar na fascinante história de Elias, um dos maiores profetas da Bíblia. Sob o sol escaldante de Gileade, surgiu um homem destinado a se tornar uma lenda, desafiando reis e reacendendo a fé em tempos sombrios. Elias, o tisbita, não precisava de crônicas escritas para que sua fama se espalhasse. Sua história falava mais alto que as realizações de muitos reis. No século IX a.C., Elias brilhou como um farol de verdade, desafiando a apostasia e revivendo a fé em um reino mergulhado nas sombras. Elias é uma figura de suma importância na história bíblica por vários motivos. Primeiro, ele é conhecido por seu papel em confrontar a idolatria que ameaçava a pureza da fé em Israel. Naquela época, o culto a Baal, um deus pagão, estava se espalhando rapidamente, influenciado pela rainha Jezabel e tolerado pelo rei Acabe. Em um período onde a adoração verdadeira a Deus estava sendo corrompida, Elias se levantou como um defensor fervoroso da fé monoteísta, enfrentando os falsos profetas e chamando o povo de volta ao Deus de seus antepassados. Sua relevância no plano divino era inquestionável, como predito em Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esta promessa profética sublinha a importância de Elias não apenas em seu próprio tempo, mas também em uma perspectiva escatológica, apontando para seu papel no futuro espiritual de Israel e na vinda do Messias. O surgimento de Elias é envolto em mistério. Embora a Bíblia afirme sua origem em Gileade, pouco se sabe sobre sua família ou raízes, aumentando ainda mais a curiosidade sobre este profeta. Elias aparece de repente na narrativa bíblica, já adulto e com uma missão clara de confrontar o rei Acabe e anunciar a seca que viria sobre a terra, como julgamento pela idolatria e desobediência do povo. Este início abrupto sublinha a natureza divina de sua missão e a urgência de sua mensagem. Sua jornada é cheia de milagres e intervenções divinas, demonstrando o poder e a provisão de Deus em meio às adversidades. Desde ser alimentado por corvos durante a seca, até ressuscitar o filho da viúva, de Sarepta, Elias mostrou repetidamente que nada é impossível para Deus. Sua resistência física era notável. A Bíblia relata, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, suas palavras desafiadoras a Acabe, anunciando uma grande seca. Elias não era apenas um homem de palavras, mas de ação. Ele correu à frente do carro de Acabe, do Monte Carmelo, até Jezreel, evidenciando sua vigorosa condição física e seu zelo incansável em cumprir a vontade de Deus. No entanto, o impacto de Elias não se limitou aos milagres. Sua obediência e coragem em confrontar a injustiça e a idolatria são lições eternas para todos os que buscam seguir a Deus. Ele mostrou que, com fé e confiança no Senhor, mesmo as situações mais desesperadoras podem ser transformadas. Elias foi um profeta que viveu e pregou uma mensagem de arrependimento e retorno a Deus, desafiando a nação de Israel a se desviar dos falsos deuses e a servir o único Deus verdadeiro. O legado de Elias é imenso. Ele é lembrado não apenas pelos milagres e atos poderosos, mas também pela sua profunda relação com Deus. Em um dos momentos mais dramáticos de sua vida, no Monte Carmelo, Elias confrontou os profetas de Baal em um desafio decisivo para demonstrar quem era o verdadeiro Deus. Este evento não apenas reafirmou a soberania de Deus, mas também restaurou a fé de muitos israelitas que estavam vacilando. Elias, com coragem e fé inabaláveis, desafiou o povo a tomar uma decisão clara entre seguir o Senhor ou Baal. Sua ascensão ao céu, em um redemoinho, acompanhado por um carro de fogo, é um dos eventos mais espetaculares da Bíblia, simbolizando sua santidade e aprovação divina. Este evento
também estabeleceu Elias como um precursor de futuros profetas, incluindo João Batista e uma figura messiânica esperada. Elias nos ensina lições valiosas sobre obediência, coragem e a importância de permanecer firme na fé, mesmo em tempos de grande adversidade. Ele é um exemplo de como Deus pode usar indivíduos para trazer grandes mudanças e como a fé verdadeira pode mover montanhas. Se você gosta de aprender sobre os ensinamentos da Bíblia e se inspirar com histórias de fé e coragem, inscreva-se no nosso canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Vamos juntos explorar mais sobre a vida de Elias e os profundos ensinamentos que podemos extrair de sua jornada incrível. E agora, vamos começar esta incrível jornada, mergulhando na vida de Elias e descobrindo as lições poderosas que sua história tem para nos oferecer. Elias, o Tisbita, aparece pela primeira vez nas Escrituras de forma enigmática e impactante. Ele surgiu em Gileade, uma região montanhosa a leste do Jordão, conhecida por seu terreno acidentado e clima rigoroso. Este ambiente, sem dúvida, contribuiu para moldar Elias como um homem de grande resistência física e mental. No entanto, a Bíblia fornece poucos detalhes sobre sua família ou suas origens, o que aumenta ainda mais o mistério em torno deste grande profeta. O nome Elias significa "Meu Deus é Javé", um nome que reflete a missão divina que ele carregava consigo. A falta de informações sobre seus antecedentes familiares sugere que a identidade e a missão de Elias estavam mais vinculadas à sua relação com Deus do que a qualquer linhagem terrena. Sua aparição repentina e sem aviso nas Escrituras sublinha sua função como mensageiro divino, enviado em um momento crítico para a história de Israel. Elias é introduzido na narrativa bíblica em 1 Reis capítulo 17, versículo 1, de maneira bastante direta. Então, Elias, o Tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: "Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra." Estas palavras ousadas foram direcionadas ao rei Acabe, um dos reis mais perversos de Israel, que juntamente com sua esposa Jezabel, promovia a adoração a Baal, desafiando a Deus abertamente. A história de Elias é marcada por confrontos diretos com a realeza e intervenções milagrosas de Deus. O primeiro grande evento que sublinha sua missão profética é o anúncio da seca ao rei Acabe. Este evento não apenas estabelece Elias como um profeta de Deus, mas também prepara o cenário para uma série de milagres que demonstram a soberania divina. No início de sua missão, Elias confronta o rei Acabe, um dos mais perversos reis de Israel, que havia casado com Jezabel, uma devota adoradora de Baal. Este casamento trouxe uma influência pagã significativa sobre Israel, promovendo a idolatria e afastando o povo do verdadeiro Deus. Elias, como um mensageiro de Deus, tinha uma tarefa clara: chamar Israel ao arrependimento e desviar-se dos ídolos. Em 1 Reis capítulo 17, versículo 1, Elias declara a Acabe: "Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra." Esta declaração é um ato de ousadia e fé. Anunciar uma seca em uma região que dependia tanto da agricultura era um golpe direto contra a falsa segurança proporcionada por Baal, que era considerado o deus da chuva e da fertilidade. A seca seria uma prova definitiva de que somente o Deus de Israel tinha poder sobre a natureza. Após este confronto, Deus instrui Elias a se esconder no riacho de Querite, a leste do Jordão, para se proteger da ira de Acabe e Jezabel. Este período de isolamento foi tanto um refúgio quanto um tempo de preparação espiritual. Durante esse tempo, Elias experimentou a provisão sobrenatural de Deus de uma maneira única. Deus enviou corvos para trazer pão e carne a Elias todas as manhãs e noites.
Este sustento milagroso não apenas manteve Elias vivo, mas também reforçou sua fé na capacidade de Deus de prover de formas inesperadas. A presença dos corvos, animais considerados impuros, destaca ainda mais a natureza milagrosa desta provisão, mostrando que Deus pode usar qualquer meio para cuidar de seus servos. Com o passar do tempo, a seca severa afetou o riacho de Querite, e ele secou. Mais uma vez, Deus interveio e instruiu Elias a deixar o riacho e ir para Sarepta, uma cidade em Sidom, território pagão e fora de Israel. A escolha de Sarepta como refúgio de Elias é significativa. Ao invés de encontrar sustento entre seu próprio povo, Elias foi enviado a uma terra estrangeira, enfatizando que o poder e a misericórdia de Deus não estão limitados a fronteiras nacionais ou étnicas. Em Sarepta, a presença de Elias trouxe consigo uma série de milagres que não apenas sustiveram vidas, mas também fortaleceram a fé daqueles ao seu redor. A cidade, localizada fora das fronteiras de Israel, em Sidom, foi o palco de eventos que demonstraram de maneira poderosa a providência e o poder de Deus. Quando Elias chegou a Sarepta, encontrou uma viúva à beira do desespero. A seca que assolava a terra havia levado a recursos extremamente escassos, e ela estava prestes a preparar a última refeição com o pouco de farinha e azeite que lhe restava. Elias, cumprindo a orientação de Deus, pediu a ela que primeiro lhe fizesse um pequeno pão, prometendo que, se ela obedecesse, sua provisão de farinha e azeite não se esgotaria até que a chuva voltasse. Este pedido foi um ato de fé, tanto para a viúva quanto para Elias. A viúva, apesar de sua situação desesperadora, confiou na palavra do profeta e atendeu ao pedido. A obediência da viúva resultou em um milagre contínuo. Como Elias havia prometido, a farinha e o azeite não acabaram, e ela pôde sustentar a si mesma, seu filho e Elias durante toda a seca. Este milagre não apenas salvou suas vidas, mas também serviu como um poderoso testemunho da fidelidade de Deus em prover para aqueles que confiam nele. A confiança e obediência da viúva, mesmo em circunstâncias extremas, exemplificam a fé que Deus espera de seus seguidores. A história se desenvolve ainda mais com um evento trágico e milagroso que reafirma a autoridade divina de Elias. Algum tempo depois, o filho da viúva adoeceu gravemente e morreu. A mãe, em seu desespero e dor, questionou Elias sobre a justiça de Deus, expressando sua angústia e confusão. Elias, movido pela compaixão e pela fé no poder de Deus, tomou o menino em seus braços, levou-o para o quarto superior, onde ele estava hospedado, e clamou a Deus em oração fervorosa. 3 vezes ele se estendeu sobre o menino, implorando a Deus que restaurasse sua vida. Deus ouviu a oração de Elias e devolveu a vida ao menino, demonstrando mais uma vez seu poder sobre a vida e a morte. A ressurreição do menino foi um milagre extraordinário, que teve um impacto profundo na viúva. Ela reconheceu que Elias era verdadeiramente um homem de Deus, e que as palavras que ele falava eram a verdade. Este evento não foi apenas uma vitória pessoal para a viúva, mas também uma confirmação pública da autoridade divina de Elias e do poder do Deus de Israel. A ressurreição do filho da viúva não só restaurou a esperança dela, mas também serviu como um testemunho poderoso para todos ao redor sobre o poder e a compaixão de Deus. Esses milagres em Sarepta foram mais do que atos de provisão e cura. Eles foram manifestações tangíveis da presença e fidelidade de Deus. Através da provisão contínua de alimento e da ressurreição do filho da viúva, Deus mostrou que Ele está profundamente envolvido na vida de seu povo, pronto para prover e sustentar em tempos de necessidade. A fé da viúva e a intercessão fervorosa de Elias destacam a importância da confiança em Deus
e da oração persistente. A história desses milagres nos ensina lições valiosas sobre a natureza de Deus e nossa relação com Ele. Vemos que Deus é fiel e provedor, respondendo à fé e à obediência de seus seguidores de maneiras extraordinárias. Ele é capaz de transformar situações de desespero em testemunhos de sua glória e poder. A viúva de Sarepta e Elias nos mostram que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a fé em Deus pode trazer provisão, cura e renovação. Esses eventos em Sarepta também reforçam o papel de Elias como um profeta poderoso e fiel, cujo ministério foi marcado por intervenções divinas que reafirmaram a soberania de Deus sobre todas as coisas. A viúva reconheceu em Elias um verdadeiro homem de Deus, cujas palavras refletiam a verdade divina. Este reconhecimento é significativo, pois demonstra que a autoridade de Elias como profeta foi validada não apenas por suas palavras, mas também por suas ações e pelos milagres que Deus realizou através dele. Através da provisão contínua de alimento e da ressurreição do filho da viúva, Elias se estabeleceu como um instrumento vital de Deus, cuja fé e obediência permitiram que o poder divino se manifestasse de maneira clara e poderosa. Estes milagres não apenas sustentaram vidas, mas também fortaleceram a fé daqueles que testemunharam a mão de Deus em ação. A história de Elias em Sarepta nos desafia a confiar em Deus em todas as circunstâncias, sabendo que Ele é capaz de prover e realizar milagres quando colocamos nossa fé e obediência nele. Ela nos lembra que, mesmo em tempos de grande necessidade e desespero, Deus está presente e pronto para intervir de maneira poderosa. Ao refletirmos sobre esses milagres, somos encorajados a buscar uma fé mais profunda e uma confiança mais firme na fidelidade e no poder de Deus. À medida que continuamos nossa jornada através da vida de Elias, veremos como esses eventos em Sarepta moldaram e prepararam o profeta para os desafios ainda maiores que ele enfrentaria. A história de Elias é uma poderosa lembrança de que a fé verdadeira e a obediência a Deus podem trazer resultados extraordinários e milagrosos, transformando vidas e fortalecendo nossa relação com o Criador. O desafio no Monte Carmelo é um dos eventos mais dramáticos e significativos na vida de Elias. Este episódio não apenas demonstrou a soberania de Deus, mas também marcou um ponto de virada na luta contra a idolatria em Israel. Os preparativos para o confronto começaram quando Deus instruiu a se apresentar a Acabe, prometendo enviar chuva sobre a terra, que estava devastada pela seca. Elias sabia que a idolatria promovida por Jezabel e tolerada por Acabe era a raiz do problema, e este confronto seria uma oportunidade para demonstrar quem era o verdadeiro Deus. Elias propôs um desafio para Acabe: reunir todo o Israel junto com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, no Monte Carmelo. Este monte era um local significativo e simbólico, muitas vezes associado à adoração e sacrifícios. No dia do confronto, uma grande multidão se reuniu no Monte Carmelo. Elias, sozinho contra centenas de profetas pagãos, apresentou sua proposta ao povo. 2 touros seriam preparados, um para os profetas de Baal e outro para Elias. Os profetas de Baal deveriam invocar seu Deus para enviar fogo do céu e consumir o sacrifício. Elias faria o mesmo, invocando o Deus de Israel. O Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal foram os primeiros a preparar seu touro e a invocar seu Deus. Desde a manhã até o meio-dia, eles clamaram com fervor, dançando e se cortando em rituais de autoflagelação, mas não houve resposta. Elias, observando a futilidade de seus esforços, começou a zombar deles, sugerindo que talvez Baal estivesse ocupado, em viagem ou dormindo, e precisasse ser despertado. O desespero dos profetas de Baal
aumentou, mas nem seus gritos altos, nem seus rituais extremos provocaram qualquer resposta do céu. Ao cair da tarde, Elias chamou o povo para se aproximar. Ele começou a reconstruir o altar do Senhor que estava em ruínas, usando 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. Este ato simbólico não apenas preparou o altar para o sacrifício, mas também reafirmou a unidade e a herança espiritual do povo de Israel. Em seguida, ele preparou a lenha, cortou o touro em pedaços e o colocou sobre o altar. Para tornar o desafio ainda mais impressionante e impossível por meios humanos, Elias ordenou que se derramasse água sobre o sacrifício, a lenha e o altar. Não uma, mas 3 vezes, até que a água encharcasse tudo e enchesse a vala ao redor do altar. Este gesto deixou claro que não haveria truques ou enganos. Se fogo consumisse o sacrifício, seria uma intervenção divina inconfundível. No momento do sacrifício, Elias aproximou-se do altar e orou ao Senhor. Sua oração foi simples, mas cheia de fé e confiança. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Imediatamente após a oração de Elias, o fogo do Senhor desceu do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e até a água na vala. Diante deste milagre incontestável, o povo caiu de joelhos e exclamou: O Senhor, Ele é Deus! O Senhor, Ele é Deus! Este reconhecimento público da soberania de Deus foi um momento de grande triunfo para a fé verdadeira em Israel. Após o milagre, Elias ordenou que os profetas de Baal fossem capturados e levados ao ribeiro de Quizon, onde foram executados. Este ato de justiça divina simbolizava a purificação de Israel da influência corruptora da idolatria. Ao eliminar os falsos profetas, Elias reafirmou a necessidade de adoração exclusiva ao Deus verdadeiro e pôs fim à dominação dos cultos pagãos que haviam corrompido a fé do povo. O desafio no Monte Carmelo é uma demonstração poderosa da soberania de Deus sobre todas as coisas e uma lembrança do que pode ser alcançado através da fé e obediência. Elias, agindo em total confiança e dependência de Deus, mostrou que, mesmo contra todas as probabilidades, o poder de Deus é supremo. Este evento fortaleceu a fé do povo de Israel e renovou seu compromisso com o Deus de seus antepassados. Além disso, o confronto no Monte Carmelo destaca a importância de restaurar e manter a verdadeira adoração. A ação de Elias de reconstruir o altar do Senhor com 12 pedras foi um gesto simbólico de renovar o pacto entre Deus e seu povo, lembrando-lhes de sua identidade e herança espiritual. A resposta dramática de Deus ao enviar fogo do céu serviu como um lembrete inconfundível de sua presença e poder. Este evento também nos ensina sobre a coragem necessária para enfrentar as forças do mal e defender a fé. Elias, sozinho contra centenas de profetas pagãos e diante de um rei hostil, permaneceu firme em sua missão, confiando que Deus se manifestaria de maneira poderosa. Sua determinação e fé inabaláveis são exemplos inspiradores para todos nós, lembrando-nos de que, com Deus, somos capazes de enfrentar qualquer desafio. O desafio no Monte Carmelo e a subsequente execução dos profetas de Baal marcaram um ponto de virada na história de Israel. A idolatria que havia se enraizado profundamente na nação foi confrontada e derrotada de maneira espetacular. Este evento não apenas restaurou a fé de muitos israelitas, mas também reafirmou o papel de Elias como um profeta de Deus, cujo ministério foi essencial para a preservação da adoração verdadeira em Israel. À medida que continuamos a explorar a vida de Elias,
veremos como este triunfo no Monte Carmelo foi apenas uma das muitas maneiras pelas quais Deus usou seu profeta para trazer renovação espiritual a Israel. A história de Elias nos encoraja a manter nossa fé e confiança em Deus, lembrando-nos de que Ele é sempre fiel e poderoso para realizar seus propósitos através de nós. Após o triunfo no Monte Carmelo, Elias enfrentou um novo e assustador desafio. A rainha Jezabel, furiosa com a execução dos profetas de Baal, jurou vingança contra Elias, ameaçando sua vida. Diante dessa ameaça mortal, Elias, que havia demonstrado tanta coragem e fé anteriormente, foi dominado pelo medo e fugiu para salvar sua vida. Ele seguiu para Berseba, que pertencia a Judá, deixando para trás seu servo e começando uma jornada solitária no deserto. A fuga de Elias para Berseba e sua subsequente jornada no deserto marcam um período de grande desespero e vulnerabilidade na vida do profeta. Embora tenha testemunhado o poder de Deus de maneira tão dramática no Monte Carmelo, Elias agora se encontrava exausto, desanimado e sentindo-se completamente sozinho. Em Berseba, ele se refugiou no deserto, onde, em um momento de profunda angústia, pediu a Deus que tirasse sua vida, dizendo: "Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais." Neste momento de desespero, Elias expressou um sentimento comum a muitos de nós: a sensação de estar sobrecarregado e impotente diante das dificuldades. Sua oração sincera revela a profundidade de sua humanidade, mostrando que mesmo os maiores profetas de Deus podem enfrentar momentos de dúvida e desânimo. Sentindo-se incapaz de continuar, Elias se deitou debaixo de um zimbro e adormeceu, desejando que a morte viesse como um alívio para seu sofrimento. No entanto, Deus, em sua misericórdia, não abandonou Elias. Enquanto ele dormia, um anjo do Senhor o tocou e lhe disse para se levantar e comer. Elias despertou e encontrou ao seu lado um pão cozido sobre brasas e uma jarra de água. Este sustento milagroso foi um lembrete do cuidado contínuo de Deus, mesmo nos momentos mais sombrios. Elias comeu e bebeu, mas ainda estava exausto. Então, voltou a se deitar. O anjo do Senhor voltou uma segunda vez, tocou-o e disse: "Levanta-te e come, porque a viagem será muito longa." Fortalecido por esse alimento celestial, Elias se levantou e continuou sua jornada, viajando por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o Monte de Deus. Este lugar sagrado, também conhecido como Monte Sinai, foi onde Moisés havia recebido os 10 mandamentos, e agora seria o local de um encontro transformador entre Deus e Elias. Ao chegar ao Monte Horebe, Elias se refugiou em uma caverna, ainda carregando seu sentimento de solidão e desespero. Foi ali que Deus se aproximou dele de uma maneira profunda e pessoal. O Senhor perguntou a Elias: "Que fazes aqui, Elias?" Esta pergunta não foi apenas um questionamento sobre sua localização física, mas também uma introspecção sobre seu estado espiritual e emocional. Elias respondeu, expressando seu zelo pelo Senhor e seu sentimento de isolamento: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida." A resposta de Elias refletia sua profunda frustração e sentimento de abandono. Então, Deus instruiu Elias a sair e ficar no monte diante do Senhor. O que se seguiu foi uma série de manifestações poderosas da natureza. Um grande e forte vento que despedaçava os montes e quebrava as rochas, um terremoto e um fogo. Mas o Senhor não estava em nenhuma dessas manifestações. Após o fogo, houve um som de tranquilidade e suavidade. Uma brisa suave. Quando Elias ouviu a voz suave, ele cobriu o rosto com seu manto e saiu para Anvé. Foi através dessa voz suave
que Deus se revelou a Elias, não nos grandes e poderosos fenômenos, mas na quietude e na suavidade. Esta revelação foi um lembrete para Elias e para todos nós, de que Deus muitas vezes fala nos momentos de quietude e calma, e não apenas através de grandes demonstrações de poder. Naquela voz suave, Deus falou a Elias com novas instruções e encorajamento. Deus repetiu a pergunta: "Que fazes aqui, Elias?" E Elias novamente expressou seu desespero e isolamento. Mas desta vez, Deus deu a Elias uma nova missão. Ele foi instruído a ungir Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, como seu sucessor profético. Estas instruções não apenas proporcionaram a Elias uma nova direção e propósito, mas também asseguraram que a obra de Deus continuaria através de novos líderes e profetas. Além disso, Deus tranquilizou Elias ao revelar que ele não estava sozinho. Deus preservara 7.000 em Israel que não se dobraram a Baal nem o beijaram. Este número representava um remanescente fiel que mantinha a aliança com o Senhor, garantindo a continuidade da verdadeira adoração em Israel. O encontro de Elias com Deus no Monte Horebe foi um momento de renovação e reorientação. Fortalecido pelo alimento celestial e pela presença de Deus, Elias encontrou a coragem e a força para continuar sua missão profética. Este evento nos lembra que, mesmo nos momentos de maior desespero e solidão, Deus está presente, pronto para nos sustentar, renovar e guiar. À medida que seguimos explorando a vida de Elias, veremos como essas novas instruções e o encorajamento divino moldaram os próximos passos de sua jornada. A história de Elias no Monte Horebe é uma poderosa lembrança de que Deus é sempre fiel, pronto para nos encontrar onde estamos e nos fornecer o que precisamos para continuar em nossa caminhada com Ele. Após seu encontro transformador com Deus no Monte Horebe, Elias recebeu instruções claras e específicas que moldariam o futuro de Israel e garantiriam a continuidade de sua missão profética. Entre essas instruções estavam a unção de Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor profético. Estes atos não eram apenas políticos, mas carregavam um profundo significado espiritual, simbolizando a intervenção divina na liderança e na direção do povo de Deus. Primeiro, Elias foi instruído a ungir Hazael como rei da Síria. Este ato destacou a soberania de Deus sobre todas as nações, não apenas Israel. A unção de Hazael, um estrangeiro, como instrumento de Deus, serviu para lembrar que o plano divino transcende fronteiras nacionais e culturais. Hazael desempenharia um papel crucial nos eventos futuros, cumprindo o julgamento de Deus sobre Israel. A unção de Jeú como rei de Israel foi igualmente significativa. Jeú seria um agente de justiça divina, encarregado de erradicar a casa de Acabe e purificar Israel da influência corruptora da idolatria. Este ato assegurou que a linhagem real fosse alinhada com os propósitos de Deus, trazendo uma renovação espiritual ao reino. No entanto, a instrução mais pessoal e transformadora para Elias foi a unção de Eliseu como seu sucessor. Este encontro marcou um novo capítulo na história profética de Israel. Elias encontrou Eliseu, filho de Safate, arando o campo com 12 juntas de bois. A imagem de Eliseu trabalhando nos campos simboliza não apenas sua diligência e compromisso, mas também sua conexão com a vida cotidiana e as necessidades do povo. Elias, em um gesto simbólico e poderoso, lançou seu manto sobre Eliseu. Este manto não era apenas um pedaço de roupa, mas representava a autoridade e o chamado profético de Elias. Ao lançar o manto sobre Eliseu, Elias sinalizou que estava transferindo seu ministério e a responsabilidade de continuar a obra de Deus. Eliseu compreendeu imediatamente
o significado desse ato e pediu permissão para se despedir de seus pais antes de seguir Elias. Eliseu, demonstrando sua total dedicação e compromisso, realizou um ato simbólico e significativo ao matar as juntas de bois e cozinhar sua carne, usando o equipamento de arado como lenha. Este gesto marcava o fim de sua vida anterior e o início de uma nova jornada como profeta de Deus. Compartilhar a carne com o povo simbolizava tanto sua gratidão quanto sua transição para uma vida de serviço ao Senhor. Este ato de sacrifício e partilha também indicava que Eliseu estava deixando para trás sua segurança e sustento terreno para confiar completamente na provisão e direção de Deus. Ao seguir Elias, Eliseu assumiu uma posição de aprendiz e servo, comprometendo-se a aprender e a servir ao lado de Elias. A relação entre Elias e Eliseu não era apenas de mestre e discípulo, mas também uma parceria espiritual profunda. Eliseu, ao aceitar o manto de Elias, não apenas se comprometeu com um caminho de serviço e dedicação ao Senhor, mas também se preparou para herdar o espírito e a autoridade de seu mestre. A transição de Elias para Eliseu foi mais do que uma transferência de liderança. Foi um momento de renovação e continuidade na missão divina. Eliseu não apenas assumiu o papel de sucessor de Elias, mas também recebeu uma porção dobrada do espírito de seu mestre, garantindo que a obra de Deus continuasse com ainda mais poder e eficácia. Este pedido, por uma porção dobrada do espírito de Elias, feito por Eliseu, simbolizava sua profunda reverência e desejo de estar plenamente equipado para a missão diante dele. Essa transição também nos ensina sobre a importância da mentoria espiritual e da preparação de novos líderes. Elias investiu em Eliseu, preparando-o para assumir a responsabilidade de guiar o povo de Deus. A sucessão não foi abrupta, mas um processo de aprendizado, crescimento e capacitação espiritual. A disposição de Elias de passar o manto e de Eliseu de aceitá-lo com humildade e compromisso é um exemplo poderoso de como a obra de Deus deve continuar através das gerações. A transição de Elias para Eliseu foi marcada por momentos significativos que reforçaram o compromisso de Eliseu com sua nova missão. O pedido de Eliseu por uma porção dobrada do espírito de Elias e a subsequente aceitação do manto demonstraram sua dedicação total e sua prontidão para assumir o papel de profeta principal de Israel. À medida que Elias se aproximava do fim de sua jornada terrestre, ele e Eliseu atravessaram o Jordão juntos. Elias, usando seu manto, tocou as águas do rio que se dividiram, permitindo que ambos passassem a pé enxuto. Este milagre ecoou o antigo ato de Deus ao dividir o Mar Vermelho para os israelitas, simbolizando a continuidade do poder divino operando através de seus profetas. Ao cruzar o Jordão, Elias e Eliseu reafirmaram seu compromisso com a missão divina e a fé no poder de Deus. Finalmente, o momento da ascensão de Elias chegou. Enquanto caminhavam e conversavam, um carro de fogo com cavalos de fogo apareceu e os separou, e Elias foi levado ao céu em um redemoinho. Este evento espetacular confirmou a aprovação divina de Elias e o reconhecimento celestial de sua fidelidade e serviço. Eliseu, ao testemunhar a ascensão de seu mestre, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros." Esta exclamação expressou sua reverência e dor pela partida de Elias, mas também simbolizou a transferência completa do espírito e da missão de Elias para Eliseu. Após a ascensão de Elias, Eliseu pegou o manto de Elias que havia caído e voltou ao Jordão. Ao atingir as águas com o manto, ele clamou: "Onde está o Senhor, o Deus de Elias?" As águas se dividiram novamente, confirmando que o espírito de Elias repousava sobre Eliseu e que ele agora carregava a autoridade e o poder de seu mestre. A transição de Elias para Eliseu
é um poderoso testemunho da fidelidade de Deus em preparar e levantar líderes para continuar sua obra. Eliseu, com seu compromisso renovado e fortalecido, estava agora pronto para assumir o papel de profeta principal de Israel, levando adiante a missão divina com a mesma fé, coragem e poder que caracterizaram o ministério de Elias. À medida que exploramos a vida e a missão de Eliseu, veremos como ele honrou o legado de Elias e continuou a obra de Deus com grande dedicação e impacto. A história de Elias e Eliseu nos encoraja a valorizar a mentoria espiritual e a preparar a próxima geração de líderes, assegurando que a missão de Deus continue através dos tempos. A vida de Elias deixou um impacto profundo na história de Israel e nas gerações futuras, sendo suas ações e profecias cumpridas de maneira impressionante, especialmente durante o reinado de Jeú. Elias havia profetizado a destruição da casa de Acabe e a erradicação da idolatria que Jezabel havia introduzido em Israel. Este julgamento divino se concretizou durante o reinado de Jeú, conforme detalhado em 2 Reis capítulos 9 e 10. Jeú foi ungido rei de Israel por um dos discípulos dos profetas, a mando de Eliseu, seguindo as instruções de Elias. Com grande zelo e determinação, Jeú eliminou a linhagem de Acabe, conforme a palavra do Senhor transmitida por Elias. Ele executou Jorão, filho de Acabe, e feriu mortalmente Jezabel, a promotora da adoração a Baal. Jeú também exterminou os parentes e seguidores de Acabe, destruindo completamente a influência da casa de Acabe sobre Israel. Este cumprimento das profecias de Elias reafirmou a veracidade e o poder da palavra de Deus, demonstrando que seus decretos são inescapáveis e se realizam no tempo certo. Jeú não parou por aí. Ele também convocou todos os seguidores de Baal e os enganou para que se reunissem em um grande sacrifício. Aproveitando essa oportunidade, Jeú mandou que todos fossem mortos, eliminando a adoração a Baal do reino. Esse ato de purificação religiosa foi uma medida drástica, mas necessária, para restaurar a fidelidade a Deus em Israel. Embora Jeú não tenha seguido totalmente os caminhos do Senhor em sua vida pessoal, sua obediência parcial em cumprir as profecias de Elias trouxe um período de renovação espiritual temporária para o reino. A vida de Elias e o cumprimento de suas profecias nos ensinam lições vitais sobre a importância da fidelidade a Deus e as consequências da idolatria. Elias, com sua coragem e zelo, mostrou que a verdadeira adoração ao Deus de Israel é não negociável e que qualquer desvio para a idolatria traz sérias consequências. A fidelidade de Elias em cumprir a missão divina, mesmo diante de perigos e oposições, é um exemplo inspirador para todos nós. Ele nos lembra que, independentemente das circunstâncias, devemos permanecer firmes em nossa fé e obedecer aos comandos de Deus. Além disso, a história de Elias enfatiza a importância da liderança espiritual e da preparação de novos líderes. Sua relação com Eliseu e a subsequente transição do ministério ilustram como o legado espiritual deve ser passado para as gerações seguintes. A preparação e mentoria de Eliseu garantiram que a obra de Deus continuasse com poder e fidelidade, demonstrando que o investimento em novos líderes é crucial para a perpetuação da missão divina. Outro aspecto fundamental é o poder da oração fervorosa. Desde os milagres no riacho de Querite e em Sarepta, até o desafio no Monte Carmelo, a vida de Elias é um testemunho do que pode ser alcançado através da oração sincera e fervorosa. Elias nos ensina que a oração é uma ferramenta poderosa para se conectar com Deus, buscar sua intervenção e ver seus milagres manifestarem-se em nossa vida e ao nosso redor. Por fim, a vida de Elias nos lembra que Deus é soberano e fiel. Ele está sempre presente, pronto para prover, sustentar e guiar aqueles
que confiam nele. Mesmo nos momentos de maior desespero e solidão, como Elias experimentou no deserto, Deus está lá, oferecendo seu conforto, sustento e direção. A fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, como vimos nas profecias realizadas durante o reinado de Jeú, nos assegura que podemos confiar plenamente em seu plano e em seu tempo. Agora, para encerrar este momento de reflexão, convido você a fazer uma oração comigo. Feche seus olhos e abra seu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por nos guiar através das histórias de Elias e Eliseu, exemplos de fé, coragem e obediência. Que possamos aprender com suas vidas a confiar em Ti em todos os momentos, reconhecendo Tua fidelidade e amor em cada desafio que enfrentamos. Ajuda-nos a viver uma vida de integridade, seguindo Teus caminhos e sendo luz em um mundo muitas vezes mergulhado em escuridão. Dá-nos a sabedoria para orientar e apoiar aqueles ao nosso redor, assim como Elias fez com Eliseu. E que em tudo o que fizermos, possamos honrar Teu nome e cumprir Tua vontade. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se este momento foi valioso para você, peço seu apoio aqui ao canal. Inscreva-se para que você não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos, podemos levar a palavra de Deus mais longe. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.